Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Hoje eu queria falar sobre lições no tempo da provação, né? Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, porque a gente pode estar transmitindo da Tua palavra e queremos pedir que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, que seja uma palavra de transformação, mudança de vida e que o Senhor esteja produzindo frutos nas pessoas, em nós que somos filhos do Senhor e queremos ser aperfeiçoados no Senhor. Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Bom, tem umas concorrências aí fazendo barulho aqui no ar, então eu tenho que falar mais alto do que essas maritacas. Apareceu agora de repente, né? Não sei o que. Só para talvez atrapalhar, mas não tem problema. A pandemia, corona, ainda não acabou, né? Mas a sociedade está tentando voltar ao dito novo normal. Esse novo normal são com as recomendações de álcool gel, que todo mundo sabe, né? Lavagem de mãos e etc., distanciamento, mas pressionado pela situação econômica, né? E para mim, não tenho dúvida de que esse problema do corona foi uma provação coletiva da parte de Deus, porque Deus tem o controle de tudo, né? Então, a gente pode ver que o mundo inteiro não esperava um negócio desses, né? Então, uma pandemia que pegou o planeta inteiro e fez muitas vítimas, causou muito sofrimento, né? E para mim foi ou é uma aprovação de Deus, né? Agora, as provações servem para nos trazer lições importantes para as nossas vidas. E a gente deve ter mudança com as lições aprendidas e depois que acabar a pandemia e continuar praticando as lições que nós aprendemos. Agora, se nós não aprendemos nada durante a pandemia, durante esse período de provação, então a pandemia não serviu para nada e só causou sofrimento e muita gente vai falar, poxa, não teve propósito nenhum. Mas quando Deus faz as coisas, sempre tem propósito, né? Voltando agora à Bíblia, o povo de Israel passou 40 anos no deserto, né? Por que será que precisou desses 40 anos no deserto? Deus queria ver se havia dentro do coração daquele povo um desejo ou um espírito de obediência ou não aos mandamentos de Deus. Também se havia humildade ou um coração orgulhoso, né? Por isso Deus teve que fazer
essa prova tão difícil para eles e por tão longo tempo. Então a gente vai ver Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Eu, como no recurso de vídeo, eu não sei as coisas modernas, como é que encaixa texto dentro de um vídeo. Aí eu trouxe aqui escrito para ler, mas estou vendo que quando a gente coloca no vídeo, sai uma imagem de espelho, não dá para ler nada, então eu vou ler e aí a gente acompanha só no ouvir, né? Então, Deuteronômio 8:2 diz assim: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos, né? Então, a explicação do porquê desses 40 anos no deserto. Então, esmiuçando um pouco esse versículo, e a gente fazendo uma correlação com a pandemia, nós podemos ver algumas lições a serem aprendidas através desse texto e através da pandemia. Então, o primeiro ponto no versículo que eu li em Deuteronômio 8:2 diz assim: lembrem-se do que Deus tem feito, né? Então, nessa pandemia, eu acredito que Deus tenha feito muitas coisas na sua vida, né? Eu sei de algumas lições ou maravilhas que Deus tem feito na vida dos irmãos. Eu vou citar dois casos, né? Primeiro, a dona Palmira teve que ir para o hospital, né? E o pessoal achou que era Covid e internou junto com o pessoal com suspeita de Covid. Então, o lugar mais propício para pegar a Covid era naquele lugar. Mas a proteção, o milagre do Senhor estava sobre ela e ela saiu ilesa daquele ambiente carregado de vírus, porque o Senhor protege os seus filhos, né? A dona Inês também falou que tinha pego ou pegou Covid e, como todo mundo sabe, né, ela faz parte de uma pessoa considerada como grupo de risco e Deus a preservou, protegeu e restaurou a sua saúde, né? Então, na vida de cada um dos irmãos, eu acho que você tem muitas coisas que Deus fez na sua vida que você tem que relembrar, agradecer, porque foi uma atuação poderosa da mão de Deus na sua vida. Então lembre-se das maravilhas do Senhor na sua vida, né? O segundo ponto que eu queria destacar nesse versículo de Deuteronômio é que Deus humilhou o seu povo. Por que humilhou? A gente pode até se fingir perante outras pessoas que nós somos humildes, mas a Deus nós não enganamos, né? E a gente mesmo sabe o quão orgulhoso cada um de nós é, né? Mesmo que conscientemente não queiramos, quantas vezes nós achamos
Em alguns pontos nós somos superiores a alguém, ou superior ou forte o suficiente em relação a alguém, alguma coisa, sei lá, alguma coisa para orgulhar, porque a nossa natureza carrega um orgulho que, né, Deus quer que a gente viva em humildade e dependência de Deus, nada de orgulho, né? Então, se a gente olhar o coronavírus e comparar com o que nós somos, então, às vezes a gente acha que é o dono do mundo, que a gente está acima de todas as coisas, né? O nosso orgulho, né, vai lá em cima, mas você viu que um vírus tão pequeno, a gente não consegue nem ver o tamanho, onde está, né? Como age, como ataca, e pode destruir o nosso corpo, levar à morte, né? Um inimigo invisível. Então, de que adianta, né? Aquele orgulho todo, né? Que depois que vem uma Covid nos derruba, né? A gente vê muitos casos onde a pessoa achava que Covid não é nada, né? Ou inventaram, e depois que pegou a Covid, viu que o negócio era bravo, se humilhou. Muitas vezes falta em nossos governantes essa humildade, né? De que a gente não é o todo poderoso, super forte aqui na Terra, não, né? Então, Deus quer que a gente viva de uma forma humilde, né? Outro ponto no texto é sobre a obediência aos mandamentos. Deus está olhando se a gente tem um coração disposto a obedecer ou não, né? Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê muitos pontos onde a gente deveria obedecer, mas não consegue obedecer, né? Então, as lições são diferentes para cada um tem um ponto fraco, né? Onde Deus quer obediência, estamos falhando e que Deus quer que a gente corrija. Eu vou citar dois exemplos de desobediência que é muito comum na nossa vida. A primeira desobediência é a falta de amor, né? E uma estatística no noticiário da Covid é que o índice de divórcio aumentou muito nesse período de pandemia. O motivo disso é que as pessoas, as famílias vivem mais juntas e em função disso, quando não há amor entre elas, o fato de estar próximo e juntando mais a falta de amor, a situação de relacionamento se deteriora e chega a um ponto extremo de falar, olha, não dá mais, vamos nos separar, né? A separação parece ser uma solução, parece que resolve o problema daquele casal,
mas traz umas consequências tão grandes, principalmente para os filhos. Foi feita uma pesquisa de adultos cujos pais se separaram na fase quando eles eram crianças, né? E foi medido o nível de ocitocina nesses adultos vindo de pais separados, comparando com adultos vindo de famílias bem estruturadas, né? E aí se notou que a quantidade de ocitocina daqueles adultos que vieram de famílias cujos pais se separaram apresentavam um índice bem menor. Então, o que é a ocitocina? É um hormônio que o corpo produz e que traz aquela sensação de felicidade. Quanto mais ocitocina, maior é aquela sensação de felicidade, né, que a pessoa tem. Então, quem veio dessas famílias desestruturadas, né, já a gente vê que desde criança, né, aquele sentimento de infelicidade veio e permaneceu até na fase adulta, ainda continua, né? A gente vê também quando nas escolas tem crianças rebeldes ou que apresentam dificuldades, ou mesmo dentro da igreja, né, na escola dominical, a gente vê que crianças com problemas normalmente têm problema de família dentro do lar, né? Isso é claro, né? Acontece muito. Então, o desastre de uma separação atinge os inocentes, que são as crianças, principalmente, né? Elas não têm culpa de nada, né? Então, para ver quanto a falta de amor pode ser um desastre, né? Mas tudo isso pode mudar, né? A hora que a gente percebe que dentro da nossa família falta amor e eu posso mudar o sentimento, não é o sentimento, a decisão de querer amar com a ajuda de Deus e fazer coisas que demonstre o meu amor, e aí a situação dentro do lar muda, né? Essa é a transformação que Deus quer nas nossas vidas, né? Com relação à falta de amor. Outro ponto de falta de obediência é sobre gratidão, né? Todo mundo está cansado de ouvir o versículo que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, vontade do Senhor. Aí, quando a gente faz uma reflexão, né, do que acontece dentro do nosso dia a dia, quanto de gratidão eu expresso e quanto de reclamação eu faço, né? São antagônicas, né? Gratidão, o inverso de gratidão, murmuração, reclamação, né? Lembrando que Deus ficou extremamente irado
com o povo de Israel pelas murmurações, né? Embora Deus todo dia fizesse chover maná, né? Na falta de água, desce água. Quando eles quiseram carne, deu carne. E milagres atrás de milagres, né? Até as sandálias, durante 40 anos, diz que não se gastaram, né? Milagres, né? Ainda o povo reclamava, né? Aí você fala assim, oh, puxa, mas que povo ingrato. E eu, né? A gente tem que transformar todas as coisas que acontecem na nossa vida em gratidão, expressão de gratidão. A gente fica chateado, por exemplo, na televisão apareceu uma pessoa humilhando o motoboy, né, que trouxe, não sei se era comida, alguma coisa para ele, né? Em vez da pessoa agradecer porque o motoboy estava se sacrificando, né, com possibilidade de se acidentar, possibilidade maior de pegar corona, e em função daquele camarada que estava em casa esperando só a encomenda, na tranquilidade do lar, foi lá e humilhou o motoboy. Então, aí todo mundo fica revoltado, né? Mas que coisa, né? Em vez de agradecer, tá humilhando, né? É fácil condenar os outros, mas quanto de reconhecimento nós temos com relação às coisas que acontecem no dia a dia, né? E nós agradecemos por isso. Por exemplo, nessa fase da Covid, as mulheres normalmente trabalham mais do que os homens, né? Na cozinha, com todos os afazeres. As pessoas que têm a home office, então antes comia nos restaurantes fora, agora é a mãe que tem que fazer, a mãe que tem que lavar, a mãe que tem que cozinhar, né? E quanto de gratidão a gente expressou pelo sacrifício daquela pessoa que tem trabalhado mais do que eu nesse período de Covid, mas não só nesse período de Covid, não, né? Agradecimento das coisas que as outras pessoas fazem para nós, né? Parar, falar, puxa, obrigado, né? Em vez de reclamar, né? Quanto de nós, né, a gente olha para a comida e fala assim, puxa, de novo isso, né? Já estou cansado, né? E se Deus tirasse, né? Então não importa se a comida é repetitiva ou não, mas está lá, é presente de Deus, tem que agradecer, né? Pela saúde que a gente tem, né? Qualquer coisa que de ruim que aconteça agora e tiver que ir para o hospital, né? Então a saúde que a gente recebe de Deus é motivo de muita gratidão. Fora as proteções que a gente nem vê, né? Onde o anjo do Senhor está nos guardando, né? E até as coisas que a gente gostaria de ter, mas não tem, a gente deve agradecer. Então, por exemplo, você está esperando uma oportunidade de emprego. Se você crê que Deus está no controle de tudo, existe um tempo de Deus. Então,
a gente deve agradecer por esse período de espera, né? Porque Deus tem um propósito e esse propósito não é para fazer a gente sofrer, mas para a gente aprender, talvez, a ter paciência, a ter confiança e desenvolver fé em Deus, né? Quando Deus ficou irado com o povo de Israel, aí a gente fala, mas faz tanto tempo, mas Deus é sempre igual, não muda. Então, cada reclamação que a gente faz é como um barulho ao ouvido de Deus que incomoda a Deus. Sobre esse período de pandemia do corona, infelizmente, muita gente vai sair da pandemia quando a pandemia acabar e não vai ter aprendido nada daquilo que Deus queria transmitir e ensinar para cada um de nós. Lamentável, né? Muito triste, né? Quando Deus tem um propósito, faz as coisas para aprender, mas não aprende. É o que aconteceu com o povo de Israel, né? Somente Josué e Caleb tiveram a aprovação de Deus no meio daquele povo. Então, eu quero ser como Josué e Caleb, né? Eu gostaria que você também tomasse ou tivesse uma decisão assim de Deus. Eu quero ser como Josué e Caleb, onde através das provações e das dificuldades eu aprendi o que é confiar no Senhor, o que é esperar no Senhor e o que é depender do Senhor, né? A história do povo de Israel acabou, mas a minha história, a sua história, ainda não, né? Então, ainda é tempo de ter mudança, e a mudança é agora, né? Então, tudo aquilo assim que você olha que está errado na sua vida, né? É hora de pedir perdão ao Senhor e começar a mudar como Deus espera essa mudança, né? Vou terminar com uma oração, né? E depois eu queria mostrar como é que os recursos aqui são tão rústicos para produzir esse vídeo, né? Mas vamos orar, vamos para o mais importante. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua presença, agradecer, Senhor Deus, porque através das dificuldades o Senhor quer ensinar muita coisa para nós. Deus, ajuda a viver de uma forma humilde, ajuda, Senhor, a ter um espírito de obediência, ajuda a estar lembrando sempre das Tuas maravilhas. E queremos ser aprovados pelo Senhor, como Josué e Caleb foram diante daquela prova dos 40 anos no deserto. Queremos pedir ao Senhor que Tu estejas abençoando cada um dos Teus filhos que estão ouvindo a Tua voz, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a presença constante do Espírito Santo acompanhe cada um de nós até o último dia da nossa vida aqui na Terra e nos ajude a cumprir
o teu propósito aqui na terra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora eu queria mostrar como foi gravado esse vídeo. É o make-off. Então, eu vou mostrar a minha cadeira. Aqui é o apoio onde estava o celular. E tinha muito pernilongo aqui. Então esse era a guerra contra os pernilongos, né? Então, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Deus abençoe você.